Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos daqui a pouquinho conversar com o Dr. Rostan, que é médico cirurgião de cabeça e pescoço, falar sobre tireoide, sobre problemas na cabeça, no pescoço e tantas outras coisas que é importante você ficar atento, sobretudo preventivamente. Quero mandar um abraço para o nosso telespectador, o Wilson Lima. Ele gostaria de lembrar aos órgãos públicos, para reporem os postes, as lâmpadas dos postes na via costeira que está tudo escuro na via costeira de Natal. Então, atenção aí à Censur, nós pagamos a taxa de iluminação pública, Todos nós, do mais rico ao mais pobre, paga essa taxinha de iluminação pública. Então, é importante que a Prefeitura de Natal fique atenta a esse problema, que ali é uma área que precisa de muita segurança, sobretudo, e também o tráfego dos veículos no escuro fica muito complicado. Doutor Rostan, seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores da Band. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer tê-lo conosco, e eu gostaria que você pudesse compartilhar com os nossos telespectadores, primeiramente, de que doenças, de que problemas trata a sua especialidade, que é a cirurgia de cabeça e pescoço. Bem, a cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade basicamente cirúrgica e que trata de tumores benignos ou malignos. Quando falamos em tumores, não estou falando só em câncer, falando de nódulos, sinais, cistos, compreendidos na região do pescoço e da cabeça, mas excluindo a região do cérebro e da coluna. Isso já é uma área da neurocirurgia. Da neurocirurgia. Muitas vezes chegam alguns pacientes até nós com alguma queixa específica da neurocirurgia ou do cérebro, alguma coisa assim, e a nossa formação acaba levando a triar para esses colegas, mas basicamente nós lidamos com doenças da tireoide, nódulos de tireoide, câncer de tireoide, doenças nas cordas vocais, na região da língua, na bochecha, na região do que a gente chama dos seios paranasais, alterações da forma da face, alterações estruturais, ou mesmo o trauma de face, a parte de correção das deformidades faciais, couro cabeludo, entre outras coisas. Então, é uma especialidade que tem uma abrangência grande, no entanto, falta muita informação da população geral e de muitos colegas médicos para fazer um encaminhamento correto, principalmente quando a gente fala de doença maligna, que esse é o grande problema. E acaba assustando muita gente, Às vezes até por mais que seja um câncer, que antigamente muita gente nem pronunciava a própria palavra câncer, Era como falar de alguma coisa muito terrível. Mas quando a gente para e pensa a respeito do câncer na tireoide, por exemplo, quais são as principais causas, os principais fatores que levam ao desenvolvimento desse câncer? Bem, a tireoide, hoje, só para você ter ideia, o câncer de tireoide é o 5º câncer mais prevalente no sexo feminino no país. É uma doença bem prevalente no nosso país. Na região do Rio Grande do Norte, nós temos uma prevalência muito alta. Não se sabe, não tem uma definição clara do porquê desse alto índice dos nódulos malignos de tireoide na nossa região. Acredita-se que talvez por conta de proximidade com a linha do Equador, isso são só suposições. E aí você vai ter maior irradiação, entre outras coisas. Mas o que se sabe é que o excesso do iodo ou a falta deste iodo, que não é uma realidade no nosso país. Iodo que é presente no sal, por exemplo. Exatamente. Desde 1950, aproximadamente, a legislação brasileira, ela tem dentro da sua... tem uma prerrogativa, uma lei em que diz que as fábricas de sal têm que ter o nível mínimo, o necessário de iodo, e já existem novas legislações tentando diminuir isso aí, porque já acredita que seja um excesso. Então, a gente não tem deficiência de iodo na nossa região. Isso poderia ser uma causa para provocar o surgimento de nódulos, e esses nódulos, talvez, nas suas diferenciações celulares, virem a ser malignos. Então, assim, não existe uma causa específica, como por exemplo a associação com cigarro, associação com álcool, em relação ao câncer de tireoide. O que se sabe é que nós existem alguns trabalhos na literatura internacional que sugere que 50% das mulheres acima de 50 anos já tem algum grau de algum nódulo de algum tamanho específico. Agora, por que as mulheres estão... esse câncer na tireoide atinge mais as mulheres e não os homens?
Até mesmo por conta das suas alterações hormonais próprias das mulheres. Ao longo do tempo. A tireoide ela é controlada por um hormônio que é produzido na glândula hipófise, o TSH, e ela tem um controle em diversos órgãos do nosso corpo. Então, as flutuações hormonais que as mulheres possuem durante a sua vida propiciam uma proliferação, às vezes desordenada, de algumas células, e essas células podem vir a se tornar malignas. Então, por isso que as mulheres têm uma maior chance de ter um nódulo maligno de tireoide do que homens. Quando nós pensamos no caso das mulheres que têm esse tipo de câncer, a gente para e pensa um pouquinho sobre o autoexame que acontece em relação às mulheres, por exemplo, o autoexame da mama. Sim. E aí você pode, a partir de apalpar, a própria mulher pode detectar se tem algum nódulo, alguma coisa, algum problema específico, e a partir daí procurar um médico. Eu pergunto, um possível câncer na tireoide, ele pode ser identificado pela pessoa de alguma maneira, seja pelo homem ou pela mulher? Sim, com certeza, sim. O nódulo de tireoide, na sua grande maioria das vezes, ele é identificado de forma, assim, eventual, por algum exame que foi feito, um ultrassom que foi feito por acaso, porque estava achando que tinha alguma alteração na garganta, um médico pediu um ultrassom e fez aquele exame. Mas, como é uma doença normalmente assintomática, ou seja, sem sintomas expressivos, o sintoma mais evidente é a formação de um caroço, e às vezes esse carocinho ele está aparente na região do pescoço. Então, a forma de descobrir é fazer uma palpação na região do pescoço, aqui nessa região mais abaixo, que a gente chama da base do pescoço. Onde tem um buraquinho aqui, digamos, isso, né? nessa parte menos, aqui, né? Mais ou menos, abaixo do pomo de Adão. No entanto, não é diferente da mama, não é um exame que vai ser fácil na mão de um leigo. O que nós especialistas falamos é que um nódulo na região do pescoço, mesmo que não seja na tireoide, passados 3 semanas e você achou aquele nódulo e viu que ele não desapareceu, procure um seria o especialista neste caso? Porque você, por exemplo, como profissional, cirurgião de cabeça e pescoço. Mas quem é um profissional clínico que pode detectar esse tipo de problema? No caso, a tireoide, seja no homem ou na mulher? Teoricamente, todo médico, na sua formação básica, ele tem que estar apto para fazer esse exame clínico básico e fazer um encaminhamento para um cirurgião de cabeça e pescoço ou para um endocrinologista. Quando se trata de tireoide, é um especialista. Irmão, a gente trabalha muito junto, tanto na manipulação dessa tireoide antes da cirurgia, se for o caso da cirurgia, como depois da cirurgia, entendeu? Quando a gente fala de fazer um autoexame, Robson, também abranjo que não cicatrizam, uma afta que não cicatriza por mais de 3 semanas, não tem que estar fazendo remédios caseiros ou coisa do tipo. Procura um especialista, procura um dentista que seja, para ele poder fazer um encaminhamento para um especialista. Aí, no caso específico, seria o cirurgião de cabeça e pescoço. O normal de uma afta, por exemplo, é em torno de 7 dias, uma semana, né? 7 dias, uma semana, a afta ela é para estar resolvida. Existem alguns casos de aftas mesmo, que elas são prolongadas e tal, mas... O problema estomacal mais sério vai gerar esse tipo de coisa, Pode, né? sim, mas quem é que vai dizer isso para você? É um especialista, no caso, o cirurgião de cabeça e pescoço. Uma rouquidão, você trabalha com sua voz, você ficou mais de 2, 3 semanas com uma voz que mudou sem nenhuma causa aparente, você tem que procurar um especialista. Um otorrino é um indicado, um cirurgião de cabeça e pescoço, que ele vai fazer um exame específico e poder identificar e principalmente descartar uma doença mais grave. Estamos conversando no Boa Tarde Cidadão de hoje com o Dr. Rostan, que é médico cirurgião de cabeça e pescoço, falando sobre câncer, sobre problemas na tireoide e tantos outros. Você tem alguma dúvida? Quer participar conosco? Interaja. Manda sua pergunta através do 99982-7916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje é sexta-feira, Sexta da Saúde. E nesta Sexta da Saúde, conversando com o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Rostan, ao vivo no Boa Tarde Cidadão. Mande sua pergunta, 999827916, manda um WhatsApp ou mesmo mensagem de texto. Pergunta aqui da Denise, que está no Tirol. Ela gostaria de saber se a retirada por cirurgia de um câncer de tireoide é definitiva ou se pode voltar a se alastrar pelo corpo. Boa pergunta, Denise, né?
O tratamento preconizado para o câncer de tireoide é sim a cirurgia. Uma cirurgia considerada, dependendo da situação, uma cirurgia de médio porte, com um risco moderado. E quando a gente fala em retirada completa do câncer, dependendo da situação, sim, Denise, vai ser retirado totalmente. Só que é impossível predizer para qualquer tipo de câncer essa impossibilidade de se alastrar. Quando a gente fala em doença maligna, em câncer, Robson, a gente pensa que essa doença ela está localizada num determinado ponto, só que na verdade existem células circulantes ali. Então o tratamento, no caso do câncer de tireoide, é a cirurgia, retirou. Só que pode existir algumas células que podem estar espalhadas pelo seu corpo. O que seria metástase? Sim. A metástase ela é quando essas células que estão espalhadas, elas se implantam em outro local. E, no caso da tireoide, a gente, quando precisa, quando tem uma indicação específica, faz um tratamento chamado iodoterapia. É um tratamento que se faz depois da cirurgia, que vem no intuito exatamente de matar essas células que porventura ficaram aí. Só que, depois do tratamento da cirurgia, é necessário fazer um acompanhamento seriado. A cada 3 meses, no primeiro ano, a cada 6 meses, nos anos subsequentes. E isso por um bom tempo, por não dizer, até o final deste casamento longínquo. Porque a intenção é tentar encontrar alguma doença, se por acaso acontecer, no alastrado que foi falado aí, na sua fase inicial. Uma curiosidade, às vezes se fala no dia a dia que, por exemplo, uma raiva muito grande, uma mágoa acumulada durante muito tempo, isso pode virar um câncer, pode desenvolver um problema na pessoa. Isso procede de alguma maneira? Existe algum tipo de influência? Eu já li isso aí, eu já li um artigo científico certa vez falando que, na verdade, não era falando especificamente de mágoa, mas falando de níveis aumentados de estresse. E quando você fala em tristeza ou quando você fala em euforia, você tá tendo quadros de estresse de algum nível e os níveis aumentados de estresse você vai ter uma diminuição da sua imunidade. E a imunidade, as suas células de defesa, elas também estão aí para tentar atacar células cancerígenas, que são próprias do seu corpo. Por que o câncer acontece? Porque a sua imunidade não conseguiu debelar esse processo. Então, quando você tem uma imunidade diminuída, você pode ter uma maior propensão. No entanto, é um artigo sem muito embasamento, mas é uma corrente, sim, que pode ser levada em consideração. Quando a gente fala da nossa área específica da cirurgia de cabeça e pescoço, não posso considerar como específico uma causa, o estresse. Ele é considerado como fator de risco, mas não tão grande. Muito bem, está chegando mais perguntas aqui. Vamos a um ping-pong aqui, pergunta e resposta. O cidadão esqueceu de mandar o bairro, mas diz assim: a minha voz mudou muito de repente. O que é que eu faço? Pode ser algum problema? Como eu falei, uma voz mudou, observe. Se ela se mantiver nessa mudança, ficou rouca, ela ficou mais fraca e permanecer isso por 2, 3 semanas, eu acho que você deve procurar o cirurgião de cabeça e pescoço, deve procurar um otorrino. Vamos lá, aqui o Eronides da cidade satélite. Quero saber se bico de papagaio na coluna cervical provoca dor na cabeça e pescoço. Qual profissional deve procurar? O profissional, primeiro, respondendo em relação ao profissional, eu acho que no caso específico você deve procurar um ortopedista ou um reumatologista que possa fazer a avaliação, mas pode sim ser a causa da sua dor na região posterior da cabeça, né, na região aqui da nuca, uma dor mais de cunho muscular, mas deve ser procurado um ortopedista. Manuel do Santarém, Zona Norte de Natal, quer saber se pressão alta dá dor no pescoço. Existe muito essa relação do quadro de pressão. Às vezes a pessoa diz, eu estou com pressão alta, estou com uma dor no pescoço e tal. Normalmente essas dores, a dor relacionada com a pressão alta é uma dor muito forte na região posterior da cabeça, uma cefaleia, que é o termo técnico, muito forte, e as pessoas confundem com uma dor no pescoço, que normalmente é uma dor relacionada com alterações musculares, movimentos, coisa do tipo. Pergunta aqui do telespectador, o HPV vírus, ele pode ser causador do câncer na garganta? Excelente pergunta. O HPV hoje em dia é considerado o terceiro fator de risco mais importante
nos cânceres de garganta, né? Nos cânceres de boca, de orofaringe. É muito prevalente e atrás do cigarro e do álcool é o fator de risco mais importante que nós temos. A Dalvacir de Parnamirim perguntou se, ela disse que sente muita dor na garganta, né? Procurar o profissional, como você falou, não é? Gostaria de saber se ter nódulo na região do pescoço, qual o tratamento, se o tratamento que é só cirúrgico, nódulo júgulo carotídeo de 3,6 centímetros. É uma informação bem técnica, né? A região júgulo carotídeo, só para deixar as pessoas sabendo, é a região dos grandes vasos aqui na região lateral do pescoço. Isso deve ter sido uma informação vinda de um ultrassom. Não que o tratamento fica muito pouco eu dar informação em relação ao tratamento cirúrgico. É necessária uma investigação. A investigação pode ser através de uma punção, que é um agulhamento para saber se isso é um nódulo maligno ou não, e dependendo da situação, pode ser que seja necessário retirar esse nódulo. Rapidamente aqui, a exposição da tireoide quando está se fazendo a mamografia, ela faz mal? Os institutos não põem a coleira de proteção. Lúcia de Capim Macio. Em relação a essa proteção da região do pescoço, não há uma preocupação tão grande, porque você vai fazer um exame esporadicamente, entendeu? Se você for fazer isso diariamente, aí seria um problema. Produção, acabou o tempo. Tem um monte de perguntas que não dá para responder a todas. Eu quero agradecer a participação do Dr. Rostan no nosso Boa Tarde Cidadão, nesta Sexta da Saúde. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Com certeza, eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição para qualquer eventual pergunta ou consulta. Ficamos por aqui com o Boa Tarde Cidadão de hoje, mas você continua ligado na Band de Natal com os donos da bola. Um grande abraço, um bom final de semana e até segunda-feira.